Olá, e aí, tudo certo? Hoje vamos falar sobre o pullback. O que é o pullback? Bom, o pullback é nada mais, nada menos do que um retorno, uma regressão do preço na direção contrária ao movimento que ele está tendenciando. Vamos usar como exemplo aqui o gráfico diário do mini dólar futuro. Olha só, aqui dá para ver bem esse pullback se a gente analisar esse movimento aqui, ó. É um movimento aqui total de 66 dias, 2 meses de movimento. É um movimento de descida, né? O preço está simplesmente caindo. Ele saiu de 6,29 o dólar, foi para 4,94. E aqui nessa região ele deu uma segurada. E daí o que ele fez? Ele começou a regredir ou voltar na direção contrária deste movimento, fazendo assim o chamado pullback. Olha só, ele voltou, voltou, voltou e depois seguiu a tendência novamente. Ele chegou a voltar até uma região aqui e depois voltou para a tendência novamente. A tendência aqui era de baixa, pode ser até verificada pela 200, pela média de 20, né? Pela média de 8, amarelinha aqui. E o pullback é esse retorno, essa regressão. Tá, mas até que ponto esse preço pode regredir? Até que ponto esse pullback pode ir? Por exemplo, se acaso esse pullback voltasse para cá e rompesse essa máxima, ele já não seria um pullback, seria uma reversão. O pullback ele vai até uma região antes do último topo, ou do último fundo, se for um pullback de baixa. Mas olha só, esse pullback veio até aqui nessa região. Coincidentemente, esta região é exatamente esse fundo, olha só. Então ele sempre segue uma tendência lógica. Ele nunca vai voltar o pullback para um lugar qualquer, ele sempre vai seguir uma tendência, ou seja, o pullback foi até onde? Até esse fundo anterior. Se a gente traçar uma projeção de Fibonacci aqui também, provavelmente ele veio até alguma região aqui. Olha só, ele veio até a região de regressão de 38,2% de Fibonacci. Bem interessante, não é? E para que serve esse pullback? Basicamente, dentro do setup do pivô, esse pullback serve para você saber aonde está a regressão, aonde o preço vai segurar e voltar na tendência que foi a tendência inicial da operação do pivô. Para eu saber se ele tem força de rompimento nessa cabeça desse pivô, para eu saber se tem algum ponto, neste caso aqui, um suporte ou uma resistência importante. Aqui, ó, aqui era um suporte muito importante, que se tornou o quê? Uma resistência muito importante no caso da formação desse pullback, né? Ele pode acontecer também em outros tempos gráficos. Eu coloquei no diário que é mais fácil de visualizar. Vamos ver aqui um outro pullbackzinho aqui. Olha só, é um pullback interessante aqui, ó, com regressão. Olha só, ele veio, subiu, 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 aí voltou, ficou em consolidação e desceu e ficou aqui na região da média móvel de 200 e não rompeu mais ela. Movimento inicial de alta, pullback na média de 200 e depois subiu de novo, fez o rompimento aqui, ó, e subiu, explodiu para cima. Depois de fazer um pullback nessa região, ele veio testar de novo aqui a região, né? Fez novamente o pullback. Mas o pullback é isso, ó. Primeiro movimento inicial aqui para cima, segurou, 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 fez pullback na região da 200, rompeu aqui, subiu. Repetiu o movimento inicial que era de alta, depois de fazer um pullback. Bom, é isso, pullback basicamente é isso, não tem mais o que falar sobre o pullback.